Abram suas Bíblias em Números, capítulo 16, versículo 41 a 50. A seriedade do pecado. Eu estou lendo um livro muito interessante, é um livro um tanto teológico, mas que ele fala de como Jesus se manifesta de maneira explícita no Antigo Testamento. E infelizmente, as pessoas têm usado o Antigo Testamento para trazer mensagens triunfalistas, para trazer mensagens utópicas até, mensagens que de fato não vão acabar se concretizando na vida das pessoas que a ouvem, porque pegam alguns textos e fazem destes textos mensagens triunfalistas. Mas eu quero dizer para você que o Antigo Testamento é o espelho do Novo Testamento. E Jesus está manifesto em todo o Antigo Testamento. Se você for ler com algum cuidado, você vai observar que Jesus se manifesta de maneira clara e explícita em praticamente todo o Antigo Testamento. Nesse texto de Números não é diferente, mas não é apenas a manifestação de Jesus neste texto, mas de todo o contexto deste texto que nós queremos falar nesta manhã. Números capítulo 16, dos versículos 41 a 50, a palavra de Deus diz assim: Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos no meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. E tomou Abraão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. O tema da mensagem de hoje é a seriedade do pecado. Meu irmão e minha irmã, o pecado é coisa séria, mas estamos levando o pecado na brincadeira. Quando Paulo começa o livro de Romanos, logo no versículo 18 ele vai dizer: Porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O apóstolo está dizendo que Deus manifesta a sua ira, porque o homem está transformando a verdade em mentira, está transformando a justiça em injustiça. Um pouco mais à frente, a partir do versículo 29 de Romanos, ele vai relacionar o porquê da ira de Deus se manifesta. Ele vai dizer assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. E como se não bastasse essa lista extensa que o apóstolo Paulo descreve em Romanos, nós poderíamos ainda citar a lista de João Batista, a lista de Pedro, a lista de Tiago e obviamente a lista de Jesus.
tamanha quantidade de pecados que Deus abomina e aos quais ele exerce a sua justiça. Ele manifesta assim a sua ira. Só que é interessante, com o advento da graça, que é uma dádiva de Deus, que é o motivo pelo qual não somos consumidos, nós acabamos confundindo e fazendo uma interpretação errônea das consequências do pecado sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que a graça, ela nos livra sim do inferno, por intermédio da nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a graça não nos livra das consequências dos nossos pecados. Ela não nos livra das consequências dos pecados que praticamos sem peso nenhum, sem responsabilidade nenhuma. E aqui, traçando um paralelo com o texto de Romanos e o texto de Números, nós vamos observar que a ira de Deus, ela se manifesta. Quando Jesus falava com os fariseus que estavam condenando ele por ter curado no sábado, quando estavam condenando ele por ele estar se revelando como filho de Deus, ele vai dizer àqueles homens: examinai as escrituras. De que escritura Jesus estava falando? Ele estava falando das escrituras do Antigo Testamento. Ele estava falando das escrituras que tinham, às quais estes homens tinham acesso. E ele diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas são as mesmas que dão testemunho de mim. Então, meu irmão e minha irmã, quando você lê o Antigo Testamento, e quando você vê a consequência do pecado do povo, não se iluda, porque essa consequência está vindo sobre nós, quando nós cometemos pecados deliberadamente. Mas infelizmente não estamos tendo consciência da seriedade do pecado nas nossas vidas. Não temos a consciência do terror que é o juízo de Deus sobre o pecado, porque o pecado é abominação, o pecado fere o coração de Deus, o pecado nos afasta da sua presença, o pecado cria um muro intransponível. Nós vamos ver nesse texto de Números o que ele tem a nos ensinar acerca do pecado e acerca daqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, Deus julga os que chamam justiça de injustiça. Olha só, versículo 41. Vieram, pois, a Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Vieram tirar satisfação. Vieram reivindicar a morte daqueles homens. Eu vou resumir o que aconteceu anteriormente. Coré, Datã e Abirão, enciumados com o poder de Deus, eles haviam dado ou confrontado Moisés, porque eles achavam que também tinham o direito de exercer o sacerdócio. Eles estavam enciumados. Eles estavam confrontando Moisés e Arão e dizendo assim: olha, vocês não têm o direito de mandar em nós. Nós também temos o direito de sacrificar, nós também temos o direito de sermos sacerdotes, nós também somos levitas. E eles brigaram e confrontaram Moisés e Arão. No versículo 3 do capítulo 16, eles vão dizer assim: basta-vos, pois toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, eles estavam
questionando a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão. Aí Moisés diz assim: bom, nós vamos aqui então ver se Deus me enviou ou se Deus enviou vocês. É assim: se Deus enviou vocês, vocês vão morrer, só que de uma maneira normal. Agora, se Deus não enviou, então vai abrir a terra, vocês vão ser engolidos, e a terra vai ser, vocês vão literalmente morrer soterrados. E eles então lançaram o desafio, e Deus honrou Moisés, a terra se abriu, eles foram engolidos, e 250 pessoas da comunidade de Coré, Datã e Abirão morreram, por causa da insurgência contra Moisés e Arão. Agora o povo, um dia depois, eles viram a terra se abrindo, eles viram o desafio que Moisés fez, eles participaram daquele momento, mas no dia seguinte, não foi um ano depois, não deu tempo para eles se esquecerem. No dia seguinte, eles vêm reivindicar de Moisés o porquê ele matou os servos do Senhor. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam chamando a injustiça, a justiça de injustiça. Eles estavam dizendo que a justiça de Deus era injustiça. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. É isso que nós fazemos quando pecamos. Nós estamos tentando mudar a verdade de Deus em mentira. Nós estamos tentando mudar a justiça de Deus em injustiça. Nós estamos trocando as coisas. Nós estamos transformando o que Deus falou em algo que nos apraz, algo que se encaixa com a nossa necessidade e com a nossa demanda. Queremos relativizar o pecado, e quando fazemos, estamos dizendo que Deus não fez certo. Quando nos conformamos com a prática do pecado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, no meio em que estamos vivendo, então estamos transformando a verdade de Deus em mentira. Meu irmão e minha irmã, não existe um meio termo, não existe pecadinho e pecadão, não existe um pecado que pode ser disfarçado, não existe uma injustiça que possa ser transformada em justiça, não existe um erro que pode ser transformado num acerto. Pecado é pecado, errar o alvo é errar o alvo sempre, mas infelizmente transformamos a verdade de Deus em mentira, e nós dizemos assim: não é bem assim o que a Bíblia quer dizer, não é tão radical assim. Olha só, Deus ele tem compaixão, mesmo se eu continuar pecando, Deus vai ter misericórdia de mim o tempo todo. Como se isso não fosse sério, como se isso não trouxesse consequências, como se isso não mexesse com o coração de Deus. O perigo dessa atitude, o perigo de transformar a verdade de Deus em mentira, é que nós vamos experimentar as consequências. A ira de Deus, ela se manifesta. Ou você acha que a quantidade de pragas, doenças, catástrofes naturais, a violência que vemos hoje é muito diferente do que está no Antigo Testamento? Pense numa coisa, vamos imaginar que nós estamos vivendo há 5.000 anos para frente, e lá nós temos a Bíblia, a palavra de Deus,
E nós vamos ler o seguinte: e Deus, para manifestar a sua justiça, levantou as ondas sobre o mar, e elas invadiram a terra, e 300.000 pessoas morreram. Você ia olhar, ia dizer assim: nossa, como Deus julga o seu povo. Nós vimos isso acontecer aproximadamente 10 anos atrás. Da onde que Paulo diz que a ira de Deus vem? Dos céus. E ela se manifesta. E nós estamos cegos. Ou você acha que tudo o que tem acontecido no mundo hoje não é resultado do pecado do ser humano? E sabe por que as coisas vão piorar? Porque o pecado tem aumentado. A medida do pecado tem crescido dia a dia. A medida do pecado tem chegado a transbordar. E você acha que Deus vai ser diferente do Deus do Antigo Testamento? A graça nos preserva, mas o pecado continua provocando a ira e a justiça de Deus. Agora, se Deus não poupa, talvez você precise ler Romanos. Se Deus não poupa até mesmo seus filhos judeus, se Deus não poupou a própria nação de Israel, que é o seu povo, isso está escrito em Romanos, por que é que você acha que Ele vai te poupar? Por que é que você acha que Ele vai passar a mão sobre a sua cabeça e vai dizer assim: não, filhinho, pode continuar pecando, porque as consequências não são tão sérias assim? Meu irmão e minha irmã, o pecado de chamar a verdade de Deus, ou transformar a verdade de Deus em mentira, a justiça em injustiça, provoca o julgamento de Deus. Isso está acontecendo a olhos vistos. E ainda assim, não nos arrependemos. E ainda assim, continuamos chamando a verdade de mentira. Continuamos transformando a justiça em injustiça. Em outras palavras, estamos vivendo perigosamente, mas não estamos nos dando conta disso. Deus julga quem chama a justiça de injustiça. Mas sabe o outro lado da moeda? Deus defende os que zelam pela sua palavra. No versículo 42, e aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Da mesma forma que Deus julga o pecador, Deus preserva o que busca santidade. Tem um texto que diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós não nos damos conta disso. Mas por um outro lado, quando nós somos fiéis, Deus nos protege. Olha que oração maravilhosa, a oração de Jesus em João 17. Observe se não há um paralelo com essa manifestação de Deus sobre Moisés e Arão. Eu rogo por eles, no versículo 9 e 10 de João 17, diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus, e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles eu sou glorificado. Você os tem me dado, e eu os tenho glorificado, e neles sou glorificado. Quando Moisés estava sendo confrontado, o que é que Deus fez? Trouxe a nuvem de glória sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus honra os que andam em retidão. Deus honra os que abominam o pecado.
Deus honra os que estão lutando contra a prática do pecado. Esse texto mostra o quanto Deus zela pela sua palavra, o quanto Deus zela para cumpri-la e o quanto Deus zela pelos que a praticam. Andar à luz da palavra de Deus é a garantia de que seremos bem-sucedidos. Andarmos à luz da palavra de Deus é a garantia de que não seremos consumidos pela sua ira. Andarmos à luz da palavra de Deus é a garantia que temos de que Ele está nos protegendo. Moisés não precisava temer nem a rebelião de Coré, nem mesmo a rebelião de todo o povo, porque Deus estava com ele. Assim como ele não teve medo de Faraó, assim como ele não teve medo das pessoas que se levantaram contra ele, ele não tinha medo agora, porque Deus estava com ele. Moisés não tinha dúvida do seu chamado, da sua vocação, daquilo que Deus tinha para a sua vida, e por isso ele pôde desafiar os rebelados. Porque se ele tivesse dúvidas, ou se ele estivesse em pecado, quando ele lançasse um desafio como o que ele lançou para a comunidade de Coré, Datã e Abirão, ele seria envergonhado, e com certeza Deus não estaria com ele. Mas se Deus estava com ele, é porque ele estava andando em retidão, ele estava levando a sério a palavra de Deus, ele estava honrando aquilo que Deus havia confiado a ele. E por essa razão, Deus vai intervindo. Isso não significa que servir a Deus é fácil. Combater o pecado é uma árdua missão, mas não podemos nos esquecer que isso trará benefícios para nós. Vencer o pecado traz benefícios tremendos para o cristão. Observe as palavras que estão escritas em Malaquias, capítulo 3, dos versículos 14 e 18. Muitas vezes é esse sentimento que nós temos quando estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes é esse sentimento que nós temos quando nós estamos lutando para fazer tudo certo. E parece na vida do outro que faz tudo errado, está tudo certo. E na nossa que está tudo certo, está tudo errado. Que loucura! Difícil de entender. Mas olha só o que o texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 14 a 18 diz: Vós tendes dito, vós quem? O povo de Deus. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos o cuidado de guardar os seus preceitos, em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, porque naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis a diferença. Naquele dia, quando Jesus vier resgatar o seu povo, naquele dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, naquele dia em que as mansões celestiais já estiverem prontas e preparadas para aqueles que o serviram, então nós vamos ver a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que teme e o que não teme. E aí nós vamos ver se o ímpio vai ser bem sucedido. Aí nós vamos ver se o ímpio vai escapar. Sabe por quê? Porque Deus zela em defender os que o buscam. Da mesma forma que Deus pune o que pratica o pecado,
Deus protege o que o abomina. De que lado estamos? Estamos protegidos ou estamos nos expondo? Vereis a diferença. Nós vamos ver a diferença. Esse dia vai chegar, meu irmão e minha irmã, em que a diferença ficará evidente. E qual é o nosso lugar? Deus também ouve. Ele não apenas julga, Ele não apenas defende, Ele ouve. Ouve quem intercede com o coração limpo. Olha só o versículo 45. Levantai-vos no meio desta congregação, e as consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Se prostraram sobre os seus rostos. Sabe o que é tremendo? O justo, além de se preservar, ainda é um instrumento de Deus para preservar aqueles que estão em pecado. Eu louvo a Deus. Você que é pai, você que é mãe, jamais deixe de orar pelos seus filhos, mesmo quando eles estão em pecado. Sabe por quê? Porque se você está andando em retidão e injustiça, Deus ainda assim tem misericórdia e poupa os seus filhos, porque nós como pais estamos intercedendo. Eu sou uma prova viva disso. Minha mãe passava noites orando por mim, pela minha irmã, pelo meu irmão. Ela intercedia, ela se colocava na brecha. E Deus nos preservou, mesmo quando a gente estava querendo abraçar o pecado. Por isso, pais, você tem autoridade sobre seus filhos para interceder e se colocar na brecha pela vida deles, para que o juízo de Deus não seja pior ainda sobre suas vidas. Olha a seriedade. Mas não apenas isso. Nós como pastores, você como líder, você como um ministro de louvor, você como um líder do ministério infantil, há autoridade sobre a sua vida. E mesmo que você não seja líder nenhum, mas você tenha andado em retidão e buscado fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor, e por causa da sua oração, por causa da sua intercessão, Deus ainda preservará muitos. Talvez nessas catástrofes que estamos vendo acontecer, só não estão morrendo muito mais pessoas, porque há muitos cristãos intercedendo. Porque nós pensamos assim: eu estou orando, mas tanta gente está morrendo. Olha só, eles intercederam, ainda assim 14.700 pessoas morreram. Mas se eles não tivessem intercedido, toda a congregação morreria. Deus ia manter Moisés e Arão, e talvez a família deles. Todo o restante iria morrer. Então, meu irmão e minha irmã, quando você intercede, e ainda assim você vê as catástrofes acontecendo, ainda assim você vê as pessoas morrendo, saiba de uma coisa: a sua intercessão tem ainda preservado muitas vidas. Nesse atentado que teve em Paris, eu estava ouvindo ontem, a Ingrid estava compartilhando que ela viu o vídeo, não sei se você viu ou não vi, mas diz que duas mulheres se agacharam e se enfiaram embaixo de uma mesa, e o assassino lá, o terrorista, atirou, mas a arma não funcionou. Eu tenho certeza absoluta que alguém estava orando por aquela pessoa. E quando você vê alguns milagres acontecendo de que Deus preserva, você pode ter certeza que tem alguém justo intercedendo. Foi assim que aconteceu. Essa história me faz lembrar de alguns exemplos, como de Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, ele disse, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mas ainda teve condições de dizer: Senhor, não os impute este pecado. Você acha que Deus ouviu a oração de Estevão?
Sabe por que Deus ouviu? Porque ele seguiu o exemplo de Jesus. Em Lucas capítulo 23, versículo 24, quando Jesus está pregado naquela cruz, quando ele está sofrendo as nossas dores, quando ele está assumindo o seu e o meu pecado, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus não tivesse feito essa oração, se Estevão não tivesse feito essa oração, se Moisés não tivesse intercedido pelo povo, nós estaríamos sendo consumidos pela ira de Deus. Moisés sabia o valor dessa atitude. Ele mesmo havia sido preservado por Deus quando matou um egípcio. Deus o preservou das mãos de Faraó. Ele saiu fugido e vivo. Ele sabia do valor de zelar pela palavra de Deus e por essa razão não ficar de braços cruzados. Essa não foi a primeira nem a última vez que Moisés intercedeu pelo povo. Ele clamou, ele intercedeu. Quando nós lemos 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, nós vamos ver a importância de se colocar na brecha. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que esta é uma convocação para o povo de Deus, o povo que está com as mãos limpas e coração puro, o povo que está buscando fazer a vontade de Deus. A este povo Deus vai ouvir, a este povo Deus vai fazer com que os milagres aconteçam, a este povo Deus vai dar ouvidos para que a terra seja transformada. Porque se nós não estivermos com o coração puro, um coração limpo, você pode orar o tanto que você quiser, a sua oração não vai fazer diferença nenhuma. Vão ser apenas palavras jogadas ao vento. Não sou eu que estou dizendo isso. Isaías capítulo 59, versículos 1 a 4 diz isso: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Você acha que a estes Deus vai ouvir? A única oração que Deus ouve de alguém que está assim é a oração de arrependimento, é a oração de choro, de quebrantamento. Não pense você que se você andar em pecado, Deus vai estar ouvindo a sua oração e atendendo ao seu clamor, porque não vai. Não vai. Porque não é Ele que não vai ouvir, mas são as nossas iniquidades que vão fazer separação e vão criar um muro entre nós e o nosso Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você está do lado dos que estão sendo julgados, nem a sua oração é ouvida. Quando você está do lado daqueles que são honrados e que Deus glorifica, a sua oração está fazendo toda a diferença, não apenas na sua família, não apenas na sua igreja, mas está fazendo diferença na sua cidade, está fazendo diferença na sua nação. Uns tempos atrás eu voltei a orar contra a violência em Londrina, tenho clamado por isso. Eu sei que muitos londrinenses têm orado para que haja uma diminuição na violência. E se você leu, não sei se naquele site Bond, que traz as notícias de Londrina, há uma diminuição de criminalidade em Londrina, de violência, assassinatos, de 45%, 50%, dos 9 primeiros meses de 2014 e os 9 primeiros meses de 2015. Se eu não me engano, caiu de 79 para menos de 40 na cidade de Londrina. Sabe o que é interessante? E aí até a gente falha
porque eu tenho orado por Londrina, eu sei que muitos têm orado por Londrina. Em Cambé e em Ibiporã se mantiveram os mesmos números. Será que isso é coincidência? Será que isso é apenas uma mera coincidência? Não é. Quando o povo de Deus se levanta para orar, quando o povo de Deus se coloca na brecha, e ele está puro diante dele, Deus ouve. Deus ouve. E por fim, Deus perdoa. Deus perdoa. Mesmo que estejamos andando nos nossos delitos e pecados, Deus nos perdoa. E temos que correr para o perdão de Deus e nos arrependermos e mudarmos de vida. Nos versículos 45 a 48, manifesta o perdão por intermédio de Jesus. E nós observamos que este perdão se manifesta em toda a história. Levantando-se, pois, levantai-vos, versículo 45, do meio da congregação, e a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre os seus ossos, e disse Moisés a Arão: toma o seu incensário, põe logo fogo do altar, deita incenso sobre eles, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. Então tomou Arão, como Moisés tinha falado, correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso neles e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Você se lembra do que eu disse, que Jesus disse para os fariseus: examinai as escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e elas mesmas dão testemunho de mim. A atitude de Arão é uma tipificação da obra redentora de Jesus. Não havia tempo para que ele sacrificasse um animal. Se ele fosse sacrificar um animal, até ele fazer o sacrifício como devia ser feito, o povo inteiro já tinha morrido. Havia urgência. Mas mesmo na urgência, apenas a oração não resolveu. Sabe por quê? Porque havia necessidade de expiação. Havia necessidade de uma intervenção divina. E Arão pega o incenso e ele faz expiação pelo povo. A semelhança de Jesus, que se colocou entre nós e o inferno. A semelhança de Jesus, que se colocou para nos salvar e nos dar a possibilidade de estarmos entre os que vivem. Arão, ele se colocou entre os vivos e os mortos. E a sua atitude nos faz lembrar a atitude de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, para que cessasse a praga de sobre nós. Eu desafio você a ler, mas ler com muito critério e bem devagar os capítulos 9 e 10 de Hebreus. Se você, não agora, claro, porque são muitos versículos, mas eu gostaria de desafiar você. Quando você chegar na sua casa, ou durante essa semana, você lê Hebreus 9 e Hebreus 10. Você vai entender a obra de Jesus. Você vai entender a obra de Jesus revelada no Antigo Testamento e cabalmente cumprida no Novo. Quando Moisés faz expiação pelo povo, ou quando Arão faz expiação pelo povo, toda a congregação é poupada a partir daquele momento. Os que não tiveram a bênção de serem expiados, morreram. Os que não tiveram o privilégio de terem os seus pecados expiados, morreram. Mas ainda assim, se você pensar numa congregação com aproximadamente 2 milhões de pessoas, 14.700, ainda ficou barato.
diante do tamanho da ira de Deus. Você pode achar que é um absurdo. Onde já se viu Deus permitir que 14.700 ou 15 mil, né, se a gente for arredondar os 250 de Coré, dá quase 15 mil pessoas. Onde já se viu Deus permitir que 15 mil pessoas morram? Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão e minha irmã. Como já nos lembrou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: o salário do pecado é a morte. A gente ensina isso para as pessoas que estão sendo evangelizadas, a gente prega isso para as pessoas que nem conhecem a Jesus, mas as pessoas que estão dentro da igreja não têm temor deste texto. Elas não se preocupam com o que está escrito, elas não compreendem que o pecado pode levar à morte. E sabe o que é pior? Não é apenas a morte física, mas a morte eterna. E ainda assim, achamos que este texto é para as pessoas que estão se convertendo. Quando a gente prega a palavra de Deus, nós dizemos para ela: você precisa se arrepender, porque o salário do pecado é a morte. Aí a pessoa se converte, ama Jesus, vem para a igreja, se firma, aí ela se torna um crente. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque depois que ela se torna um crente, acomodadinho, tranquilo, parece que esses versículos não têm mais peso nenhum, porque daí agora ela acha que a graça guarda ela de tudo, e ela pode pecar deliberadamente. Não é isso que a Bíblia diz em nenhum dos seus versículos, em nenhum. Mas olha só, eles fizeram a expiação. Fizeram, Deus cessou a morte, mas eles teriam que fazer muitas outras. Eles teriam que matar ainda muitos outros animais, teriam que derramar muito mais incenso, teriam que fazer essa obra muitas e muitas vezes mais para preservar o povo. Olha só, primeiro os 4 primeiros versículos de Hebreus capítulo 10. Esse texto sim eu gostaria de ler, para você entender que a obra de Jesus foi uma obra cabal, definitiva. Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo mesmo sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O que o texto de Hebreus está nos dizendo, em outras palavras, para que fique claro para você, é que por mais que se fizessem sacrifícios, eles teriam que ser feitos novamente, porque o sangue de animal não tem poder para tirar em definitivo o pecado da humanidade. O seu pecado e o meu pecado. Então, se Jesus não tivesse vindo, nós teríamos este problema, porque todos os anos se faz comemoração pelos pecados para que haja arrependimento. O sacerdote entra no Santíssimo Lugar, ele faz expiação pelo povo, para que os pecados sejam perdoados, mas todo ano ele tem que fazer isso. E aí você lê Hebreus capítulo 9, dos versículos 24 a 28. E nesse texto diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira,
necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. O que nós vimos acontecer em Números, o que nós vimos acontecer durante todo o Antigo Testamento, no Novo, Jesus faz em definitivo. Ele cabalmente venceu o pecado. Não há mais a celebração pelo perdão dos pecados ano a ano. Não há mais o sacrifício de animais ano a ano. E Jesus também não precisa morrer novamente pelos nossos pecados, porque Ele já morreu. E sabe o que isso significa? Que se Ele venceu o pecado, nós temos a obrigação de vencer também. Se Ele venceu o pecado, Ele nos chama para vencê-lo também. Não há mais por que ficarmos patinando para que de ano a ano nós nos acheguemos para que os nossos pecados sejam perdoados, porque de uma vez por todas eles o foram, por intermédio da morte de Jesus naquela cruz. E quando você peca, meu irmão e minha irmã, deliberadamente, quando você peca sem a consciência do pecado, quando você peca e imediatamente não se arrepende, não se quebranta e não se humilha diante da potente mão de Deus, quando você peca e acha isso normal na sua vida, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo que a obra dele não foi suficiente, que ele precisa mais uma vez morrer pelos seus pecados. Era isso que acontecia com o povo ano a ano, e é isso que infelizmente tem acontecido com os crentes ano a ano. Eles não têm medo de pecar, não têm temor pelo pecado, não têm temor das consequências, não têm temor da ira eterna de Deus, simplesmente vão pecando deliberadamente. Não há arrependimento, não há choro, não há pranto, não há humilhação. Por quê? Porque o pecado tomou forma no nosso corpo. Ao invés de tomarmos a forma de Deus, estamos tomando a forma do pecado. É triste, mas é isso que tem acontecido nas igrejas hoje. Tantos escândalos, tantos pecados dos mais impronunciáveis, quanta falta de temor, quanta irresponsabilidade, quanto desprezo pela obra de Jesus naquela cruz. Estamos desprezando o que Jesus fez por nós. Estamos desprezando uma morte cabal e definitiva, porque não nos arrependemos, porque não choramos, porque não nos incomodamos mais com o pecado. Parece que ele tomou uma forma ele se incrustou em nós de tal forma que não há mais incômodo. E o que é pior, nós chegamos nos domingos pela manhã de cara lavada, batemos no peito e dizemos: Deus me perdoa, foi mal, para na próxima semana fazermos tudo de novo, e tudo de novo. E os pastores têm medo de pregar isso, porque não dá ibope,
porque afasta as pessoas de Deus, porque elas não querem ouvir. Aí o melhor para elas é dizer assim: eu não vou mais lá, porque me incomoda. Mas graças a Deus, se essa palavra está te incomodando como está me incomodando. Porque, meu irmão e minha irmã, nós não temos que pregar para que você saia daqui massageado no seu ego. Nós não temos que pregar para que você saia daqui bem consigo mesmo. Nós não temos que pregar para que você saia daqui com uma mensagem triunfalista de que tudo vai dar certo na sua vida. Eu estaria te enganando, porque o dia que Jesus voltar, Ele vai pedir conta de tudo que nós fizermos. E aí você não vai poder chegar e dizer lá: olha, não me falaram isso. O pecado, meu irmão e minha irmã, obrigaria Jesus a morrer muito mais vezes, mas Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Por isso, é tempo de arrependimento. Nesse congresso, que Deus falou muito ao nosso coração, não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem quebrantamento. Não há avivamento sem confissão de pecados. Não há avivamento sem a consciência deles. Que nós possamos ter consciência do nosso pecado, para que cesse a praga. E foi isso que aconteceu. No último versículo do texto, e eu já estou encerrando: voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Essa é a boa nova. Sempre há espaço para arrependimento. É lindo de ver aquele ladrão na cruz se arrependendo dos seus pecados, e Jesus dizendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não está tudo perdido, meu irmão e minha irmã. Há tempo de arrependimento, há tempo de mudança. Ainda estamos em tempo de nos quebrantarmos, de nos humilharmos e de mudarmos a nossa vida, para que cesse a praga e para que sejamos poupados, mesmo com as consequências. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Cantamos isso hoje. Se não for as misericórdias do Senhor, eu gosto de orar todos os dias de manhã, a primeira frase que sai da minha boca: obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias já se renovaram sobre mim. São essas misericórdias que nos poupam. Não podemos, meu irmão e minha irmã, transformar a verdade de Deus em mentira, relativizando o pecado. Não podemos andar magoados e com o coração inclinado para a vingança. Temos que ser intercessores, temos que nos colocar na brecha, temos que ser instrumentos de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos ter o senso de urgência que Moisés e Arão tiveram. Precisamos entender que Jesus fez a obra definitiva ao morrer pelos nossos pecados, e não podemos matá-lo novamente, voltando às práticas antigas. Essa tem que ser a nossa atitude, essa tem que ser a nossa postura, essa tem que ser a postura como cristãos que amam a Deus e que abominam o pecado.